Olá, galerinha linda do meu coração! Como estão vocês hoje? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes, na companhia dos seus amigos, da sua família e principalmente na companhia do nosso querido amigo Jesus e do doce Espírito Santo. E aí, prontos para mais uma história? Hoje a professora Esther trouxe para vocês uma história missionária com o título Pieta e seu porquinho cor-de-rosa. Esta menina aqui, ó, é a Pieta. E a Pieta, ela vive num país chamado Filipinas. E ela está sendo evangelizada por uma missionária, a senhora Wightman. E a senhora Wightman pegou e perguntou para ela: Pieta, esse é seu único vestido? E a menina filipina, de semblante triste, timidamente olhou para ela e explicou: Meu senhor é espanhol. Meu pai me vendeu para ele há muito tempo para pagar uma dívida. Ele não me deixa usar outro vestido, senão esse feito de pano de saco. E a senhora Whitman, a missionária, olhou para ela com pena de ver a menina vestida com aquele saco de farinha velho e desbotado, virado de cabeça para baixo, buracos rudes tinham sido feitos embaixo, né, para poder passar sua cabeça e seus braços finos. E a missionária impulsivamente falou para ela: Deixe-me fazer-lhe um vestido, Pieta. O senhor não irá ligar se você não tiver que pagar por ele, não é? Mas a Pieta olhou para ela com os olhos assustados e falou: Obrigada, mas a senhora não entende. O meu senhor é um berrão e muito cruel. Se eu chegasse em casa com um vestido novo, ele ficaria desconfiado e bravo. Ele me espancaria e depois venderia o meu vestido para comprar mais bebida. Ele diz que escravo deve usar as coisas mais fajutas porque não custam nada. E a senhora Whitman, aquela jovem missionária ali nas Ilhas Filipinas, ela estava dando aulas diárias para as crianças num grande pavilhão. Ela tinha descoberto que a hora da siesta, ou seja, depois do almoço, que todo mundo almoçou e ia tirar o cochilo, era a melhor hora para juntar as crianças, pois os pais ficavam contentes de se ver livre delas ficarem longe de casa para que eles pudessem descansar em paz. E a classe dela tinha crescido tanto que tinha mais de 100 meninos e meninas. E eles vinham correndo assim que a missionária aparecia. E quando as pessoas, né, as crianças entravam alegremente, barulhentas, Pieta ficava triste lá atrás das outras, com seu vestidinho de saco gasto. E um dia a missionária chamou Pieta novamente do seu lado e falou: Pieta, já decidi a respeito do seu vestido. Eu vou lhe fazer um bonito vestido, igual das outras meninas usam, e todo dia eu vou trazer o vestido comigo, você veste ele aqui, e ao sair você deixa ele comigo e veste no próximo encontro. A Pieta ficou animada. E ela falou bem assim: o vestido pode ser cor-de-rosa e de babados, por favor? Ela sussurrou toda alegre. E nos dias seguintes, a radiante Pieta, em seu bonito vestido cor-de-rosa, sentava na primeira fileira e seu coração acolhia com todo prazer as palavras das histórias bíblicas que a missionária contava. Estava na época da Páscoa e a senhora Whitman contou a história do sofrimento e da morte do Salvador Jesus, né? Pelo o tanto que ele tinha morrido pelos pecados do mundo. E inesperadamente a Pieta interrompeu: eu sei o que mais machucou o Senhor Jesus. O que você quer dizer, Pieta? A missionária falou: Algumas vezes, quando eu tenho sido malvada, o meu senhor fica bravo e me pendura na cerca, disse a menina. Ele amarra arame em volta do meu corpo até eu pensar que vou morrer. O arame machuca meus pulsos e a dor se espalha por todo o corpo. Mas a dor mais terrível é bem aqui, ó,
e ela passou a mão no seu coração. É a dor mais terrível de todas, e eu tenho certeza que foi isso que mais machucou o Senhor Jesus. E a missionária ficou chocada ao ouvir o tratamento cruel que a menina sofria, mas continuou. Você está certa, Pieta. O Senhor Jesus sofreu mais no seu coração, não só por causa da terrível dor da crucificação, mas porque todos os nossos pecados foram postos nele por Deus. Então Deus o deixou sozinho para sofrer o castigo que nós merecíamos. Ah, eu queria que ele tivesse morrido por mim também, missionária. Pieta falou com voz ansiosa, sabe, com aquela vontade de que aquilo fosse verdade. Ele morreu por você também, assegurou a missionária. Você pode recebê-lo como seu salvador agora mesmo, Pieta. Mas a senhora se esqueceu? Eu sou uma escrava. Escravos não podem ser salvos, pois meu senhor disse que uma escrava não tem alma. Ah, mas quão feliz a missionária pôde, depois das crianças todas terem ido embora, ela pediu para Pieta ficar e contou para ela a história do Onésimo, que está lá no livro de Filemão, que era um escravo, que apesar de ser escravo e ter pecado grandemente, Onésimo tinha aceitado Jesus Cristo como seu salvador e foi perdoado. Então, ela contou essa história para Pieta, quando elas estavam sozinhas, e as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Pieta. Ai, é maravilhoso que o Senhor Jesus me ama. Eu não consigo me lembrar de outra pessoa que tenha me amado, mas eu receio que sou muito ruim e ele não pode me perdoar. Ela falou para a missionária, né? E a missionária falou bem assim: como assim, Pieta, você acha que Jesus não pode te perdoar? Aí a Pieta contou o que ela fazia. Ela falou bem assim: às vezes meu senhor me manda comprar um repolho e eu roubo as moedas para comprar um doce para mim. Outras vezes, quando ele é cruel para mim, eu cuspo na água dele, que retiro lá da cisterna. Eu coloco cuspe no prato de sopa dele. Bem, eu faço muitas coisas feias, missionária. Pieta, mas é por causa dessas coisas que o Senhor Jesus morreu por você. Ele já pagou o castigo que você merece ao morrer na cruz. Ele quer ser o seu salvador. Ah, eu quero pertencer a ele. Como eu posso dizer para ele, missionária? E aí a missionária pegou e falou para ela: ah, Pieta, é só você confessar os seus pecados, como está escrito aqui, ó, no versículo que está em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Se você crer que ele morreu na cruz para perdão dos seus pecados e que ele foi sepultado, mas ressuscitou também para perdão dos seus pecados, você vai ser salva, Pieta. Aí a Pieta, ela falou para a Pieta, e a Pieta fez a oração de confissão de pecado e falou: ele fez isso por mim mesmo, mas eu continuo me sentindo como eu me sentia antes. Mas o Pieta, a missionária falou, a palavra crer significa você confessar com a sua língua e ter certeza dentro da sua mente e do seu coração. Então, se você pediu, com certeza, Jesus já está dentro do seu coração. Aí ela ficou pensativa e falou: ah, já sei, eu lhe pedi que ele me deixasse mais branca do que a neve. Não importa como eu me sinta, eu posso confiar que ele cumprirá a sua promessa e o fará. E aí, com o rosto molhado de lágrimas, começou a brilhar.
E ela falou: espera só, até eu contar para o meu senhor. E eu acho que ele não sabe nada sobre isso. E eu quero também que ele seja salvo, pois ele é tudo que eu tenho. Aí, no dia seguinte, quando a missionária ajudou a Pieta a vestir o seu vestido cor-de-rosa, ela notou uma porção de machucados em seu corpo magro. E aí a Pieta explicou: ah, meu senhor me xingou e disse que a senhora ensina tudo mentira. E depois ele me bateu. Eu não sei por que ele estava bravo. É uma história tão boa. Ajuda eu a orar para que um dia ele entenda que é uma história verdadeira, a história de Jesus. E aí ela perguntou para a missionária: haveria alguma coisa que eu pudesse fazer para o Senhor Jesus, por ele ter me amado tanto, missionária? E aí a senhora Whiteman deu para ela a responsabilidade de todo dia varrer o pavilhão, e daquele momento em diante ele estava todos os dias tão limpo quanto aquela menininha podia deixá-lo. Então vieram os dias de chuva, de vento, né? Ventos nordeste curvavam os coqueiras, bananeiras até o solo, arrancando o telhado das casas, jogava as grandes ondas sobre a ilha. Torrentes fortes caíam como fúria, uma chuva que parecia interminável, porque era a época dos furacões. Nós sabemos, crianças, sempre que a gente vê na televisão, que sempre que é a época dos furacões, o país lá, as Filipinas, é um dos países mais castigados. E quando estava esse período de chuva de furacões, não teve como a missionária fazer ali a sua reunião com as crianças. Mas, quando tudo passou, depois de algumas semanas, ela voltou a fazer a reunião com as crianças. E eles tinham muitas histórias para contar, porque muitos ficaram desabrigados e alguns tinham até morrido. E quando eles puderam ter novamente a aula, as meninas e os meninos, muitos tinham histórias excitantes para contar e histórias muito tristes. E a missionária reparou que a Pieta estava sentada no seu lugar de costume. E do lado dela, ela não estava sozinha, porque ela tinha do lado um porquinho cor-de-rosa. E ela pegou e perguntou para Pieta: Pieta, de onde veio esse porquinho? E aí a Pieta foi e falou para ela: ah, missionária, esse porquinho é todo meu. Quando a água corria pelo nosso quintal, esse porquinho veio flutuando nela. E eu pensei que ele estava morto. E eu peguei com um pau, cuidei dele o melhor que pude, missionária. Olha, eu dei banho nele, deixei ele cheirosinho. Eu tô cuidando dele, dando para ele leite, para que ele cresça bonito e gordinho. Eu procurei para saber se ele tinha dono na vizinhança, mas ninguém apareceu como dono dele. Então ele agora é meu. E foi difícil para a senhora Átima falar para a menina, né, que aquele porquinho não poderia estar ali. Ela falou: isso é muito bom então, Pieta, mas seria melhor deixá-lo em casa, pois esta é uma classe para meninos e para meninas, e ele pode atrapalhar a aula. O medo brilhou nos olhinhos da Pieta. Ela falou bem assim: não, missionária, eu não posso deixar o meu porquinho em casa, porque se eu deixá-lo em casa, o meu senhor pode querer vendê-lo. E essa é a única coisa que eu tenho. Eu nunca tive nada na minha vida. Essa é a única coisa que eu tenho para oferecer para Jesus. Como assim oferecer para Jesus, Pieta? É que se eu conseguir
é que ele cresça bonito, eu vou oferecê-lo ao Senhor. Ah, eu entendo, Pieta. Bom, se você conseguir que seu porquinho fique quieto aí na sala do seu lado, tudo bem. Ele pode continuar assim. Aqui. E assim o porquinho da Pieta se tornou um fiel membro lá da classe. Passaram-se algumas semanas e até meses, e a senhora Atim podia ver que a menina estava se tornando uma cristã firme e seu porquinho também crescia. Um dia, ele apareceu com um laço vermelho em volta do seu gordo pescocinho. E o sorriso no rosto da Pieta levou a sua professora a perguntar para ela: hoje é um dia especial, Pieta? Ah, sim! Hoje é o dia que eu quero dar o meu porquinho para o Senhor. Veja como ele está grande e gordo. Eu não gosto do jeito que o meu Senhor fica olhando para ele. Amanhã é seu aniversário e eu receio que ele deseje fazer uma festa para os seus amigos com meu porco. A senhora daria ele para o Senhor Jesus hoje? Aí, depois de pensar cuidadosamente, a missionária perguntou: você gostaria que eu levasse seu porco ao mercado e vendesse? Porque daí com o dinheiro nós poderíamos comprar bíblias e livrinhos que contam a história da salvação para nós darmos às pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. A Pieta concordou. Aí depois da aula, ela e a senhora Atma e o porco foram ao mercado. E no dia seguinte, ela notou que a Pieta não veio à aula. Ela faltou na aula aquele dia. E depois, passado 3 dias sem vir à aula, ela foi e perguntou para as crianças, se a Pieta estava doente. E as crianças se entreolharam com medo. Então o menino disse: a senhora não sabe? O senhor dela ficou tão bravo quando descobriu que ela tinha vendido seu porco e nem tinha o dinheiro, que lhe bateu muito. Ele tinha planejado fazer uma festa com seus amigos. Ele surrou-a com tanta crueldade que um olho dela já se foi. E nós pensamos que ela está morrendo. E horrorizada e com temor no coração, a missionária despediu-se das crianças e correu para a pequena casa aonde ela tinha sido informada que a Pieta morava. Ela foi lá até o barracão aonde as crianças falou que a Pieta estava. E quando ela chegou lá, aonde tinham falado que ela morava, ela viu que era um barracão de paus, tipo uma palafita construída, para que quando as águas durante as enchentes chegassem, não atingisse a casa. E embaixo da casa, no meio dos porcos, frangos e lavagem, estava o quê? A Pieta deitada lá debaixo, no meio da sujeira. Então, a senhora falou bem assim: Pieta, minha querida. Ela foi engatinhando lá para debaixo do porão daquela casa e pegou ela no colo, nos seus braços, e ela viu que a Pieta estava ardendo de febre e falou: ai, Pieta, o que esse homem fez com você? O que ele fez com você? E aí o pequeno corpo da menina estava imóvel. E aí ela estava desmaiada. E por um pouco tempo ela recuperou a consciência e ela viu, assim com seu único olhinho aberto. Ela falou assim: missionária, a senhora está chorando? Por que a senhora está chorando? A senhora não está chorando por mim, tá? E a missionária nem conseguia responder. E a Pieta continuou: não chora por mim não, eu estarei no céu com o Senhor Jesus. Logo, logo eu estou contente por isso. Por favor, não chora por mim não, eu mal posso esperar para ver Jesus. E aí a senhora Ótima pegou e perguntou para ela: você acha que vai conhecer o Senhor Jesus quando estiver com ele, Pieta? Aí a Pieta respondeu: é claro que eu vou conhecer. Ele é o
único que vai ter as marcas dos pregos nas mãos e nos pés. E aí, após um minuto, cansadinha, ela olhou de novo e falou: quando eu for, a senhora orará pelo meu senhor? Ele é tudo que eu tenho e eu quero que ele se salve também. Mas foi difícil para a senhora Whitman responder, pois as lágrimas engasgavam a sua voz. Ela sentia tanto ódio contra aquele homem, mas a Pieta esperava uma resposta e finalmente ela conseguiu falar: sim, Pieta, eu orarei pela sua salvação. E em poucos minutos a Pieta ficou imóvel em seus braços e a missionária percebeu que seu espírito tinha ido para junto do seu Salvador, a quem ela tanto amava. E aí, segurando o corpo imóvel da menina, ela saiu debaixo da casa e lentamente subiu os degraus e ainda abrindo a porta com o pé, ela entrou no quarto onde estava o espanhol com uma garrafa na mão e falou para ele: olha só o que você fez, você matou ela, você é um assassino, pois você matou essa menina. E ele falou: e eu com isso? Ela não tinha alma, ela era somente uma menina escrava e eu tinha direito de fazer o que eu queria com ela. Ela era a minha propriedade. E a missionária, tremendo, mas ainda conseguiu responder: sim, ela tinha uma alma e você sabe disso. A Pieta agora está no céu e você é um assassino cruel aos olhos de Deus. Saia daqui! Ah, eu não tenho nada a ver com Deus e nem com essas coisas que você ensina. Sai daqui! Eu irei no instante, mas antes eu tenho algo a dizer para o Senhor. Um pouco antes de morrer, a Pieta me pediu para eu fazer algo muito difícil. Ela pediu para que eu orasse por você, pois ela o amava apesar da sua crueldade e queria que Deus o salvasse do castigo eterno. Eu guardarei minha promessa feita a Pieta. Eu orarei para que Deus lhe mostre como você é pecador e que você venha a Ele para obter o seu perdão. E aí em casa a missionária levou o corpo da menina, lavou seus machucados, vestiu ela com seu vestidinho cor-de-rosa, de que ela tanto gostava, e com alguns crentes filipinos deu para ela um enterro cristão. E aí a senhora Whitman contou para esses irmãos a história toda e lhes pediu: orem comigo para que aquele homem cruel aceite o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E eles concordaram em orar. E orar continuamente, até que aquele homem fosse salvo. E na quarta noite que eles estavam orando, né? Então assim, ela ouviu uma batida na porta da sua casa. E quando ela olhou para fora, ela viu aquele espanhol cambaleando entrar lá na sua casa. E ele falou: há misericórdia de Deus para um homem cruel como eu? Ele perguntou. E seus olhos estavam vermelhos e pareciam que não tinha comido nem dormido há muito tempo. E aí, caindo de joelhos, aquele homem esvaziou seu coração perante Deus, confessando o seu pecado e a sua necessidade de Cristo como Salvador. E os crentes mostraram a palavra junto com a missionária, mostraram para ele a palavra de Deus e mostraram para ele que a morte de Jesus Cristo nos salvar tinha pagado a sua dívida e ele recebeu o dom da salvação de Deus. E o Senhor Jesus transformou aquele homem. A mudança na vida dele foi vista por todos imediatamente. Ele foi ter com seus colegas e lhe compartilhou o que Deus tinha feito por ele. E logo seu testemunho estava ganhando todos os outros para o Salvador. E a guerra, a Segunda Guerra Mundial, veio com todos os seus horrores. E Pearl Harbor foi bombardeada e os japoneses estavam em todos os lugares, forçando os filipinos a se prostrarem diante da ordem do imperador japonês. E um dia aquele espanhol recebeu a ordem para se prostrar. Sem medo, ele disse que não ia se prostrar perante a foto do imperador, pois ele só adorava ao Deus vivente que o tinha salvo dos seus caminhos cruéis. E aí houve um momento de espanto e de silêncio. A ordem foi repetida furiosamente:
proste-se diante do imperador ou morra. E o espanhol não se moveu. E a ordem foi seguida por uma sequência de tiros. Ele foi morto. E o espanhol agora está com Salvador, a quem ele aprendera a amar até a morte, e com Pieta, em resposta à oração dela. Esta criança é a história de Pieta e seu porquinho cor-de-rosa. Por que ela foi uma criança missionária e ela falou de Jesus para aquele homem? Porque ela creu nesse versículo que está escrito lá em Atos 16 e 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Então ela creu e ela não deixou que, mesmo ela apanhando, sendo tratada com crueldade, ela não desistiu da sua salvação, não deixou de seguir a Jesus. E ela também demonstrou aquilo que Jesus fala: ama teu próximo como a ti mesmo. Mesmo aquele homem sendo cruel, ela demonstrou o grande amor de Deus por ele através da vida dela. Ela pediu para a missionária que orasse por ele. Então, se você aí também crê no Senhor Jesus, você pode ser salvo, assim como a Pieta e assim como aquele homem também foi salvo. Porque por mais cruel que a gente seja, por mais ruim que a gente seja, se nós crermos em Jesus, ele pode nos dar a salvação e nos perdoar de todos os nossos pecados. Bom, turminha, eu trouxe aqui também uma musiquinha para cantar com vocês, que é para vocês entenderem, porque a Pieta era aquela menina que vivia suja, né? Toda imunda, mas ela entendeu que a sujeira era só do lado de fora, porque dentro do coraçãozinho dela estava tudo limpo. Então, olha só essa musiquinha aqui, ó. O sabão lava o meu rostinho, lava os meus pezinhos, lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Tudo ele pode apagar. Então, o único capaz de apagar todos os nossos pecados e limpar o nosso coração é só Jesus. Essa é uma história, criança, muito triste, mas muito reflexiva também. Porque às vezes, você aí do outro lado pode estar passando por uma situação mesma situação da Pieta. Você está sofrendo danos físicos, você está sofrendo abusos físicos, abuso emocional, abuso psicológico. Você faz parte de uma família disfuncional, né? Às vezes você só tem a mamãe, não tem o papai. Às vezes mora com o papai, não tem a mamãe. Às vezes a mamãe mora com o padrasto e ele judia de você. Ou então o papai mora com a madrasta e judia de você. Não importa a situação que você está vivendo. Só tenha certeza que se você crê no Senhor Jesus, você será salvo. Então, ó, espero que com essa história você entenda sobre o grande amor de Deus por você. Eu vou fazer uma oração agora e não só por você, mas por todas as crianças, né, que às vezes podem estar passando pela mesma situação que a Pieta passou e que você entenda que não importa. Não importa o problema que você esteja passando, o que importa é que você entenda que se seu coraçãozinho está lá, ó, todo sujo, que seu coração é pecador, mas se você pedir para Jesus entrar dentro do seu coração, aquele coraçãozinho que estava sujo, ele vai ficar limpo, limpinho, desse jeito. E aí você vai também ter direito a ir morar no céu. Então vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço, papai,
pelo Senhor ter enviado seu Filho Jesus para morrer na cruz, para perdão dos meus pecados e pela minha salvação. Querido Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz e eu lhe peço que o Senhor entre no meu coração, perdoa os meus pecados, me limpa e me ajude a fazer o que é certo. Senhor, eu também te peço por todas as crianças, não só do Brasil, mas do mundo afora, que podem estar em situação de risco, elas podem estar sofrendo abusos físicos, abuso moral, abuso psicológico, qualquer tipo de abuso, Senhor. Envia teu anjo para guardá-los, para protegê-los, assim como o Senhor diz na tua palavra, que os seus anjos acampam ao redor daqueles que te temem e os livra. Então, Senhor, livra essas crianças e traga Espírito Santo do seu divino consolo ao coração de cada uma delas. Aonde tiver um dos seus pequeninos, que o Senhor possa cuidar, querido e amado Jesus. É por isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. E não se esqueça, entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, vem fazer parte dessa família linda, gostosa, maravilhosa. Curte, comenta, se inscreva e até o nosso próximo encontro.